Olá, é Zanetti. Monitoramento e manejo florestal sustentável na Amazônia brasileira, fatos e mitos. Né? Monitoramento do desmatamento na Amazônia brasileira é uma atividade manipuladora que busca vender uma imagem negativa das atividades sustentáveis na região, idealizado por ONGs ambientalistas, agentes públicos corruptos e mídia de esquerda para combater a ocupação territorial e integração da região ao restante do país. São os maus brasileiros que insistem nessa estratégia, tá? Uma outra estratégia dos maus brasileiros, o manejo florestal sustentável utilizado na região, é historicamente pernicioso para o meio ambiente. Reduz o valor das florestas até sua substituição por outros usos. Promove exclusão social, concentração de renda. Se as regras do manejo florestal sustentável da Amazônia brasileira fossem exigidas para o restante dos produtores de madeira industrial e para energia no Brasil e no mundo, não haveria fonte legal de madeira nesse planeta. Tá? Agora, alguns mitos e fatos sobre a floresta amazônica. A floresta em pé na Amazônia tem mais valor do que a madeira. Mentira. Madeira tropical é o principal valor da floresta. Já viram falar em gado em pé? Soja em pé? É óbvio que os ecossistemas têm o seu principal valor associado com o principal produto que eles conseguem oferecer para a sociedade. A floresta, o principal produto é a madeira. Tá? Então é mentira isso de floresta em pé. Mito: o manejo florestal sustentável da Amazônia, regulamentado pelo IBAMA, garante o retorno da floresta ao estado anterior. Fato: a floresta tem uma dinâmica que envolve vários tipos de interferência: aumento de CO2 na atmosfera, morte, doenças, insetos, colheita, fogo, ventos fortes e uma série de outros fenômenos. Ela tem uma dinâmica permanente que não apresenta qualquer estado para qual se possa retornar. O corte seletivo e a regeneração natural são a melhor forma de manejar a floresta tropical. Fato: cada espécie tem um comportamento específico e pode ser cultivada com um resultado econômico, ambiental e social muito mais significativo com corte raso e reflorestamento, silvicultura contemporânea. Tá? Corte seletivo e regeneração natural é coisa primitiva. Mito: as reservas ambientais garantem a conservação das espécies. O fato: as espécies são perdidas e novas emergem continuamente em todo o mundo. E as populações que mais vicejam são aquelas cultivadas pelo homem. Os locais de maior biodiversidade em todo o mundo são os ambientes cultivados pelo homem, ainda que a produtividade e demanda por espécies específicas, soja, milho, alface, né, determine a existência de monocultivos com maior rentabilidade e produtividade. As reservas ambientais geram bilhões de dólares anuais em serviços ecossistemas ambientais para a sociedade. Fato: as reservas ambientais não geram nem um centavo de serviço ecossistêmico ambiental, não existe a remuneração. Tá? De fato, apresentam custos multimilionários anuais e estão favorecendo o processo de savanização da floresta. Tá? As reservas ambientais geram milhões de empregos verdes. Nas reservas ambientais estão os menores índices de geração de emprego e renda do mundo. Tá? A savanização da floresta amazônica pode ocorrer em decorrência do aquecimento global. Esse é um mito. O fato: o excesso de CO2 atmosférico tem favorecido a competitividade de lianas, cipós, ervas, arbustos e outros vegetais de ciclos anuais e bianuais, em detrimento da maioria absoluta das espécies florestais que estão perdendo espaço. Nos últimos 50 anos, por conta do aumento de CO2, cerca de 15 a 20% do volume de árvores foram perdidos em todas as florestas tropicais do mundo, principalmente nas áreas que não têm manejo florestal. Mito: a floresta amazônica abriga árvores milenares. Fato: a maioria das espécies de árvore da Amazônia não vive mais de 300 anos naturalmente. Existem aquelas que vivem menos de 30 e algumas que podem talvez chegar em 350, talvez em 400 anos. Muito difícil, tá? Muito rara a árvore que passa dessa idade, por causa do clima da região. Os pagamentos por serviços ambientais ou ecossistêmicos são voltados
para a preservação das florestas. Os pagamentos por serviços, a verdade, o fato, os pagamentos, os PSA ou PSE, são voltados para o aumento da eficiência e eficácia no uso dos ecossistemas, através da intervenção direta do homem. Não existe PSA se não tiver o homem envolvido. A colheita florestal de corte raso na Amazônia brasileira leva ao desmatamento. Mito. Fato, a escolha de uso da terra é uma razão econômica e social, na busca por otimizar resultado com o uso dos recursos naturais de terra, água, ar e da biodiversidade. Né? Mito, os solos da Amazônia não são férteis. O fato, mais de 65% dos solos da região norte são férteis sem necessidade de adubo ou fertilizante, e a grande maioria dos demais podem ser utilizados com técnicas modernas de cultivo. Mito, os plantadores de soja e pecuaristas estão destruindo a floresta amazônica. Fato, a ocupação territorial da Amazônia brasileira envolve instrumentos como Reserva Legal e EPP. Os produtores rurais na Amazônia estão construindo um processo de ocupação territorial sustentável e as mudanças de uso da terra são realizadas de forma harmônica. O que os plantadores de soja e pecuaristas estão fazendo é mostrar na prática a fertilidade e produtividade dos solos da região. Floresta Amazônia produz água que vai gerar chuvas no sul e sudeste do país. Isso é um mito. O fato, a água das chuvas que chega ao sul, sudeste, evapora na sua absoluta maioria, né? Tudo, na verdade, dos rios da bacia amazônica, a maior do mundo, né? A água que evapora. As árvores e as florestas emitem gases que auxiliam na condensação do vapor d'água. Elas atraem chuva para os territórios que ocupam e não levam. A floresta amazônica apresenta sinais de senescência, indicando que a transpiração é praticamente nula. Ela não produz água nenhuma. A floresta amazônica é a mais biodiversa do mundo. No Brasil, a floresta atlântica tem maior biodiversidade de planta, animal e ave, né? Na Amazônia tem uma grande diversidade de inseto. E existem florestas com maior biodiversidade na Austrália e no Equador. A biodiversidade da Amazônia tem um valor inestimável. Esse é um mito. O fato, cada indivíduo de todas as espécies que existem neste planeta, inclusive a de humanos, tem seus custos associados à obtenção e manutenção e em relação à sua produtividade. Por exemplo, uma águia-arpia tem um valor de 125 mil por indivíduo no Corredor Internacional da Biodiversidade do Rio Paraná. De fato, o valor da biodiversidade é bem menor do que aquele esperado por ambientalistas quando calculado por economistas, tá? É a razão aqui, em vez dessa romântica paixão obstinada. Mito, a floresta amazônica tem que ser mantida intacta para garantir sua perenidade. Fato, é o uso intensivo e extensivo de madeira tropical que vai garantir a perenidade das florestas, assim como o consumo de hambúrguer garante a produção de gado, a criação de gado, assim como o consumo de farelo de soja garante o cultivo dessa espécie vegetal. Tá? Mito, o uso da madeira tropical leva ao desmatamento. Fato, a falta de uso de madeira dura tropical é o que não justifica o seu cultivo e leva os produtores rurais a terem desinteresse nessa atividade. Né? De novo, o consumo de hambúrguer favorece a criação de gado, né? Criação de bois. Mito, o uso de madeira tropical gera emissões de gás de efeito estufa. Fato, o uso de madeira tropical para fins industriais e energéticos gera créditos de carbono. Tá? Mito, há milhões de hectares de áreas degradadas na Amazônia brasileira. Fato, há milhões de hectares de fazendas produtivas na região. As áreas degradadas são muito raras. Mito, a ocupação territorial está destruindo a floresta amazônica. Fato, em nenhum outro lugar do mundo foi realizada uma ocupação territorial tão ordenada como na Amazônia brasileira. Mito, a floresta amazônica está chegando próxima do ponto sem retorno. Fato, a sociedade de árvores dentro das florestas tropicais apresenta uma dinâmica formidável. Não existe esse ponto para onde retornar. Mito, as árvores, animais, aves e outras plantas são as maiores representantes da biodiversidade da floresta amazônica. Fato, são os insetos os principais responsáveis pela enorme biodiversidade da Amazônia. Tá?
É o grande número de espécies e de indivíduos da Amazônia, de insetos na Amazônia, que é a sua maior biodiversidade, tá? Conhece a verdade e ela vos libertará. O Conselho da Amazônia está aí para devolver a floresta amazônica para os brasileiros aproveitarem das oportunidades oferecidas pelas madeiras tropicais, os solos férteis, a água abundante e o clima favorável. É para frente que se anda.